Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós começaremos nossa aula com a aula de literatura e falaremos sobre lendas. Esse é um assunto que a gente sempre fala, né? Sobre as lendas do Brasil, né? Então nós temos as lendas, né? A lenda e suas características. A narrativa ela é transmitida oralmente, de geração em geração, que assenta em vários fatos reais, modificados ali um pouquinho pela fantasia. Resulta de uma mistura de realidade e fantasia. Então, parte daquilo é realidade e parte não. Pode possuir um fundo histórico, destinar-se unicamente à explicação de um fato geográfico ou natural ou explicar a origem de lugares. A maior parte das lendas enquadra-se num espaço e num tempo determinado, mas nem todas. E as personagens também são reduzidas, mas na maior parte das vezes estão identificadas pelo nome. Gênero textual lenda. Qual que é o conceito disso? É uma narrativa de cunho popular, que é transmitida principalmente de forma oral de geração para geração. Então são coisas assim que os avós passaram para os pais para vocês e assim por diante. As lendas não podem ser comprovadas cientificamente, pois são frutos da imaginação das pessoas que as criaram. Por exemplo, minha avó ela contava umas histórias que a gente sentava e ela dizia ainda, foi verdade. Mas é lógico, eu sabia que tudo aquilo era lenda. Função. Qual que é a função de uma lenda? Divertir, ensinar e fixar costumes e crenças de determinada região. Cada região tem um tipo de lenda. Qual que é a estrutura? Narrativa tem introdução, desenvolvimento e tem a conclusão. Quais são outras características das lendas, né? Se utiliza de fantasia, como nós falamos, ficção, misturando ali, né, com a realidade, faz parte da tradição oral que vem contada através dos tempos, né? Tataravô, e isso vem, né, até os dias atuais. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolvem um pouco de imaginação e às vezes até muita imaginação para aumentar um ponto na realidade, né? As pessoas contam para dar aquele suspense, né? Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Todos os povos têm isso, né? Tem suas lendas. Assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica, né? Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois, apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas, né? Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente e receberem a impressão e interpretação daquelas que a propagam. Então, isso, como veio de geração em geração, um conta de um jeito, o outro aumenta mais um pouquinho, ou conta de um jeito diferente, e aquilo depende muito da interpretação de cada pessoa. E isso vem mudando, né? De geração em geração sempre muda alguma coisa. Palavras, a história em si, né? Aumenta ali um pouquinho, com mais dramas. As lendas folclóricas. O que são as lendas? São narrativas de cunho popular que são transmitidas principalmente de forma oral, geração em geração. E as lendas não podem ser comprovadas cientificamente, pois são fruto da imaginação dessas pessoas que criaram, né? E por isso faz parte do folclore. Então as pessoas imaginaram ou acreditaram naquilo ou simplesmente criaram do nada e isso vem passando para todos nós. Quais são os mitos na história, né? Os historiadores conhecem melhor a forma de viver dos povos, ao compreender seus mitos e suas lendas. Então, eles estudam tudo isso, tanto a vestimenta, o jeito das pessoas, como também os mitos e as lendas dessas pessoas que viveram antes de nós. A história é uma ciência, ela estuda fatos comprovados, mas também dá grande importância para a cultura de cada povo estudado, especialmente quando não existem registros escritos.
né? Então, é lógico que dá muita importância para isso. Então, isso aí, quando não tem registro escrito, isso vai passando, né, de pai para filho. Classificação em relação à área de interesse. Tem a parte que é do folclórico, né? Trata de manifestações culturais regionais de um país, né? Cada região tem a sua manifestação cultural, abordando lendas, as tradições, hábitos e costumes típicos também. Lazer proporciona entretenimento ao participante, né? Então, assim, é uma coisa gostosa de participar. Promocional promove um produto, pessoa, entidade ou governo, quer seja promoção da imagem ou apoio ao marketing. Religioso trata de assuntos religiosos, seja qual for o credo, independente se qual que é a sua religião. Qual que é o turístico? Ele explora os recursos turísticos de uma região ou de um país por meio de viagem, conhecimento profissional ou não. Aí nós temos aí nessa imagem vários, tem o saci, né? Tem o curupira, boitatá, iara, né? A mula sem cabeça. Então são vários da nossa cultura, né? Várias lendas da nossa cultura. O mito e lenda. Segundo Van Gennep, poder-se entende por lenda narração localizada, individualizada e objeto de fé. E por mito, já é diferente, uma lenda relacionada com o mundo sobrenatural e que se traduz em fatos através de ritos. A lenda designa toda a narrativa em que um fato histórico se amplia e se transforma sob o efeito da imaginação popular, que é o Moisés Massaud. As principais características da lenda: presença de personagens sobrenaturais, né? Pessoas que não existem, né? Não existem esses personagens. O pensamento do homem dominado pela força do desconhecido. E o final maravilhoso, né? Então, assim, as pessoas colocam nas histórias aquelas coisas que não acontecem, né? Que a ciência não explica, né? Então, são coisas assim, fora do normal, né? As lendas. Temos aí a lenda do Saci Pererê. O Saci Pererê é representado por um menino negro que tem apenas uma perna, sempre com seu cachimbo e com um gorro vermelho que lhe dá poderes mágicos. Vive aprontando travessuras e se diverte muito com isso. Adora espantar cavalos, queimar comida e acordar pessoas com gargalhadas. Sabemos que tudo isso são lendas, né? Não existe, né? Nunca existiu, mas que faz parte da nossa cultura, para entreter as pessoas, né? Para divertir. Lendas e mitos. O boitatá é representado por uma cobra de fogo que protege as matas e os animais e tem a capacidade de perseguir e matar aqueles que desrespeitam a natureza. Acredita-se que este mito é de origem indígena e que seja um dos primeiros do folclore brasileiro, o boitatá. Foram encontrados relatos do boitatá em cartas do padre jesuíta José de Anchieta em 1560. Por isso que eles acham que foi lá da época, né, que isso veio da origem indígena. Na região Nordeste, o boitatá é conhecido como fogo que corre. Tá vendo? Ela é mais ou menos a mesma coisa, só que o nome é um pouco diferente. Conclusão: o folclore ele é formado de contos, lendas, mitos, tradições de uma cultura. O povo conta os seus costumes que aprenderam com outras pessoas. Todos os personagens do folclore foram criados pelas pessoas que conviveram com outros e assim foram formando ideias, comentários e influenciaram os costumes de um povo. Então aquilo muda um pouco. Minha avó passou para minha mãe já muda um pouquinho. Minha mãe passou para mim, muda um pouquinho. Eu passei para o meu filho, já muda um pouco. Então, o contexto é o mesmo, mas muda um pouquinho, algumas coisas eles acrescentam, depende da interpretação de cada um. O Saci passou a ser o mais marcante do folclore brasileiro.
Isso valorizando e diminuindo a comemoração do Halloween no Brasil, valorizando mais essa parte de lendas e mitos, e o Halloween, que é da cultura americana. Então, lógico que nós temos que ter mais, comemorar mais, lógico, a nossa cultura, né? Não desmerecendo a cultura de um outro país, mas valorizar a nossa, certo? Para casa, eu gostaria que vocês pesquisassem uma lenda, copiassem no caderno de literatura e fazer um desenho. Capriche no desenho, lembre-se de colorir bem bonito sem sair para fora, faça o contorno com lápis de outra cor, um lápis mais escuro, pode ser da mesma cor, só que mais escuro, né? Manda para a tia Sandra no Classroom, ok? Conto com vocês. Beijos!